Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra em Números, capítulo de número 13, versículo de número 1 e versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, e eu quero compartilhar contigo. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo, de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Glória a Deus. Irmão, percebe-se comigo que o Senhor disse para Moisés: Moisés, envie alguns espias para ver a terra, que vou dar aos filhos de Israel. Então percebe-se que Deus já fez uma promessa, dizendo que daria terra, e essa terra é a terra de Canaã, que o Senhor tinha jurado dar aos antepassados, né? Só que o que me chama a atenção, entenda isso. Olha o que Deus disse. Deus disse que daria terra. Então percebe, a promessa que Deus falou que daria já está feita. Deus disse que daria terra. Então a partir do momento que Deus falou que vai dar, a promessa está decretada por Deus. A promessa foi decretada. Só que uma coisa que me chamou a atenção, no versículo de número 19, diz assim: Moisés vai falar para os homens, antes de enviar eles para a terra, Moisés vai dizer assim: veja como é a terra em que o povo habita, se é boa ou se é má, e como são as cidades que habita, se são arraiais ou fortaleza, também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há mata ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aquele dia era o dia das primícias das uvas. Glória a Deus. Irmão, percebe-se que antes de Moisés enviar os homens para analisar a terra, para fazer um relato da terra, primeiro Moisés vai dizer assim para eles: ó, veja como é a terra, se é uma terra frutífera ou se é uma terra seca, se é campo ou se é fortaleza, e veja como é o povo, se é forte ou se é fraco. Percebe-se, Moisés está instruindo os homens antes de enviar eles. Só que o que me chama a atenção, que Moisés enviou esses homens. Aí no versículo de número 25, diz assim: depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação, os filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, olha que interessante. Percebe-se que no versículo de número 2, o Senhor disse que daria a terra. No versículo de número 25, eles foram ver a terra. Percorrer a terra durante 40 dias. E depois de percorrer, eles vão voltar até Moisés. E vão falar como de fato é a terra. Eles vão fazer um relato para Moisés. Só que o interessante, que quando eles voltam, eles vão falar: Moisés, a terra é uma terra que mana leite e mel. Aqui estão os frutos dela. A Bíblia diz que Josué e Caleb trouxeram um cacho de uva enorme. Foram carregados por 2 homens. De tão grande que era o fruto daquela terra. Era uma terra frutífera. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra que tinha muitos benefícios. Percebe? A terra tinha benefícios. A terra tinha benefícios em abundância. Era uma terra que produzia. Olha que tremendo. Percebe-se? Tinha tudo isso na terra. Só que também tem um porém, Moisés. Vimos ali os descendentes de gigantes. Quem são os descendentes de gigantes, irmãos? No versículo de número 33 vai dizer assim: também vimos ali os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. Agora entenda isso, irmão. Olha que tremendo isso. Percebe? Deus disse que daria terra. Os espias foram ver a terra. Depois de 40 dias eles voltam. Eles vão falar que a terra é uma terra que mana leite e mel. É uma terra que produz. É uma terra que tem frutos. É uma terra que gera. Só que tem um porém. Vimos ali os descendentes de Anak. Quem são os descendentes de Anak? São gigantes. Então peraí. Percebe? Deus fez a promessa. Só que Deus não revelou gigante na terra. Foi os espias que viram gigante. Não, você tem que entender isso aqui, rapaz. É muito forte. Olha que tremendo. Deus disse que daria terra. Só que Deus falou para Moisés enviar os homens. Deus não revelou o que tinha na terra. Deus sabia que na terra tinha gigante. Deus sabia que na terra tinha jebuseus, tinha heteus, tinha amorreus. Deus sabia que tinha muita diversidade na terra. Só que Deus não revela a diversidade na terra. Foi os espias que descobriram. Eita glória! Agora por que Deus não revelou? Por que Deus não mostrou gigante? Por que Deus não falou que na terra tinha gigante? Sabe por quê? Porque se Deus falasse que na terra tinha gigante, eles não iam querer saber de avançar. Eles não iam querer saber de adiante. Eles não iam querer saber da promessa. Tá entendendo? Se Deus falasse assim, irmão, um exemplo. Se Deus dissesse: Moisés, envia os homens para ver o gigante que está lá, eles não iam.
Por quê? Porque é saber que na terra tinha gigante. Aí Deus não falou do gigante. Deus falou da promessa. Deus falou que a terra... Deus só falou, Moisés, envia os homens que vão dar a terra. Então percebe, Deus falou que daria a terra. Só que Deus não revelou o que tinha na terra. Porque se Deus revelar o que tem na terra, você não vai querer saber. Você não vai querer saber de enfrentar a adversidade. Então Deus vai deixar você descobrir que você... Eita, glória! Aleluia! Deus vai deixar você descobrir. Deus não vai revelar o que você vai enfrentar. A promessa está feita. Só que a dificuldade é você que descobre. Jesus disse, irmão, que a porta do céu é estreita e difícil é o caminho que leva para a vida. Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que a porta é estreita, difícil é o caminho que leva para a vida. Mas o caminho largo, muitos encontram. Agora entenda isso. Olha que tremendo. Deus falou da promessa. Só que Deus não revela que na terra tinha gigante. Foi os espias que viram que na terra tinha gigante. Então percebe, a promessa está feita sobre você. Só que Deus não vai revelar o que você vai enfrentar antes de chegar na... Eita, glória! Antes de chegar na promessa. Deus não revela. Deus vai deixar você descobrir. Você quer mais prova disso? Jesus disse para os discípulos em Mateus capítulo 14, no versículo 22. Jesus disse, vamos passar para o outro lado da margem. Só que o interessante é que quando eles entraram no barco, a Bíblia diz que levantou um temporal. Levantou uma tempestade. Agora entenda isso. Jesus disse, vamos passar para o outro lado. Jesus determinou o outro lado. Só que Jesus não revelou que tempestade ia se levantar. Jesus sabia que ia levantar tempestade, que ia levantar temporal, ele sabia. Mas ele não falou para os discípulos. Por quê? Porque se ele falasse, os discípulos não iam querer saber de entrar no barco, não iam querer saber de chegar do outro lado. Então percebe, Jesus não fala, ele não revela. Ele não vai revelar a tempestade, ele não vai revelar o vento contrário que você vai enfrentar. Ele não revela, porque se ele revelar, você vai desistir. Por isso que ele vai deixar você descobrir. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo que Deus está falando com você nessa palavra? Deus não vai revelar. Talvez você veio para o Evangelho achando que seria fácil. Evangelho não é fácil, irmão. Evangelho é espinho. Quem prega para você que Evangelho é fácil, está pregando o Evangelho errado. Porque Evangelho é porta estreita, é caminho com dificuldade. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Olha que tremendo. Só que o que me chama a atenção, que diz assim, os amalequitas habitavam na terra, os jebuseus, os amorreus, eles habitam nas montanhas, os cananeus, perto do mar no Jordão. Então Caleb fez o povo se calar diante de Moisés. Ele disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não somos capazes, eles são mais fortes do que nós. Agora entenda isso, irmão, olha que forte, olha que tremendo. Percebe que os homens que tinham ido com Caleb vão começar a falar, ei, vimos ali jebuseus, vimos ali heteus, vimos ali amorreus, vimos ali os descendentes de gigantes. Então percebe, só está vendo problema, só está enxergando problema e está se esquecendo de quem fez a promessa. Pera aí, Deus disse que estaria, foi Deus que falou. Deus falou, eu vou dar terra, envia Moisés, que eu vou dar terra. E quando Deus fala, Deus cumpre. Só que percebe que pelo fato de eles ficar vendo só gigante, eles vão se esquecer de quem prometeu. Porque é isso que acontece. Enquanto você estiver vendo seus problemas, a sua dificuldade, você está se esquecendo de quem te prometeu. Tira os olhos, tira a visão dos problemas e foque em quem te prometeu. Eita, glória a Deus! Aleluia a Deus! Eu vou repetir isso aqui. Eu vou repetir. Eita, glória! Olha que tremendo. Percebe? Eles estão vendo gigantes, amalequitas, amorreus. Enquanto eles estão vendo tudo isso, eles estão se esquecendo que quem prometeu a terra foi Deus. Deus disse que daria, mas eles estão focados no gigante, na adversidade que está na terra. Sabe o que Deus está dizendo para você? Enquanto você estiver focado no teu problema, você não vai conseguir alcançar naquilo que eu já determinei sobre você. Tira os olhos dos problemas, irmão. Tira os olhos da sua situação. Avança. Quem te prometeu é fiel. Foi Deus que prometeu. Só que percebe que Deus falou que daria terra para este povo. Mas esse povo está olhando os amalequitas, está olhando os jebuseus, está olhando amorreus, está olhando para a diversidade e está se esquecendo que quem prometeu foi Deus. Tira os olhos do problema e traz a memória. Quem te prometeu foi Deus, rapaz. Avança. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você estiver olhando para os seus problemas, para a sua dificuldade, você não vai conseguir avançar. Lembra primeiro que quem te prometeu foi Deus. E Ele é fiel para fazer você chegar. Eita glória, aleluia. Só que o interessante é que enquanto Caleb quer avançar, Caleb disse, somos capazes, vamos para cima, a gente consegue. Aí a Bíblia diz que os homens que foram com ele vai dizer assim, a gente não é capaz. Então peraí, olha que tremendo, irmão. Os homens que foram com Caleb na terra, que viram a terra com Caleb, foram homens que viram a mesma coisa que Caleb viu. Só que quando Caleb está com a disposição de avançar, os homens vão dizer assim, não somos capazes. Então peraí, olha que tremendo, Caleb quer ir adiante,
Mas os homens que estavam com ele vai dizer que a gente não é capaz. Eita glória, nós temos que entender isso aqui. Caleb quer subir o degrau, Caleb quer ir para cima. Só que os homens vão dizer, Caleb, a gente não é capaz. Não somos capazes, eles são mais fortes do que nós. Sabe o que significa isso? É pessoas que não avançam e não quer ver você avançar. É gente que não cresce na vida e não quer ver você crescer. É gente que não sobe no degrau da vida e também não quer ver você crescer. É gente que teve, eita glória, é gente que não tem a coragem que você tem. E quem não tem coragem, impede quem tem. Percebe? Caleb quer ir para frente. Mas os homens que foi com ele vai dizer assim, não, a gente não é capaz. Eles são mais fortes do que nós. Olha que tremendo, irmão. Caleb com o espírito de ousadia. Mas os homens estavam com ele com o espírito de covardia. Covarde. Olha que tremendo. Enquanto tem o covarde ali, Caleb com ousadia. Deus gosta, irmão, de ousadia. Deus não chama medroso. Você quer ver uma coisa? Você lembra o que Deus falou para Gideão? Gideão, chama os homens. Gideão chamou 30 mil homens. Aí Deus disse assim, Gideão, anuncia aí. Quem tiver com medo e assustado, volta para casa. A Bíblia diz que 20 mil voltou. Por que 20 mil voltou? Porque era homem medroso e tinha medo. Era homem que não tinha disposição. Era homem que não estava com a disposição de avançar. Então percebe que quando Deus falou para Gideão anunciar, 20 mil voltou e ficou só 10 mil. Por quê? Porque Deus não chama medroso. Deus só chama quem tem ousadia. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Oh, glória a Deus. Tá entendendo? Deus chama ousado, irmão. Deus gosta de crente que vai para cima, de crente que anuncia, de crente que fala. Oh, glória a Deus. São esses que Deus gosta. Aleluia. Glória a Deus. Aí, irmãos, que me chama a atenção, percebe que no versículo 33, eles vão dizer assim, vimos ali os filhos de Anak, são descendentes gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim éramos também os olhos deles. Agora entenda isso, irmão, olha que interessante, olha o que eles vão dizer para Moisés, Moisés, a gente era como gafanhoto aos olhos deles, e éramos nós também aos próprios olhos deles. Então peraí, percebe, irmãos, que eles estão se achando como inseto diante dos gigantes da terra. Olha que interessante. Olha que forte isso. Olha que forte isso aqui, irmão. Olha que tremendo isso. Eles estão se achando como inseto diante do gigante. Então percebe, eles estão se vendo pequeno diante dos moradores daquela cidade. Só que quem prometeu para eles foi quem? Foi Deus. Então peraí, eu posso ser pequeno diante da minha adversidade, mas quem me prometeu é maior. Eita glória! Não, você tem que entender isso aqui, rapaz. Olha que forte isso. Eles estão se achando como gafanhotos diante daqueles homens. Eles vão falar, Moisés, a gente era como gafanhoto diante daqueles homens. Os homens eram altos, Moisés, era grande, era gigante. A gente era como gafanhoto, era como um inseto diante deles. Só que eles se esqueceram que quem prometeu foi Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você pode se achar pequeno diante da tua adversidade, mas lembra que quem te prometeu sou eu. Eita glória, Deus é maior. Eita glória, você pode se ver pequeno diante da adversidade que você está passando, mas quem te prometeu é maior. Eita glória a Deus, aleluia. Oh glória a Jesus, oh glória a Deus, aleluia. Agora entenda isso aqui. Aí a Bíblia diz, irmão, que quando eles descobrem gigante na terra, eles vão começar a chorar e vai começar a murmurar diante de Moisés. Aí a Bíblia diz assim, que eles vão falar para Moisés, era melhor, Moisés, a gente ter morrido no deserto. Por que nos trouxe essa terra? Para a gente ser preso do adversário. Era melhor a gente morrer e voltar para o Egito. Olha que tremendo, irmão, no capítulo 14, no versículo de número 2, eles vão falar para Moisés, Moisés, por que você nos trouxe até aqui? Era melhor a gente morrer no Egito. Vamos voltar para o Egito, vamos voltar. Então peraí, por que eles querem voltar para o Egito, irmão? Porque descobriram o gigante na terra. Peraí, Deus tinha tirado esse povo do Egito. Só que só porque descobriram o gigante na terra quer voltar para o lugar de onde Deus tinha tirado. Eita, glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui, rapaz. Olha que tremendo. Deus disse que daria a terra. Eles descobriram o gigante. Deus já tinha tirado esse povo do Egito. Só que quando eles descobriram o gigante na terra, eles querem voltar para o Egito. Eita, só porque descobriram o problema na terra quer voltar para o lugar de onde Deus tinha tirado. Tem muita gente assim, que quando descobre problema, quando descobre que no evangelho é dificuldade, quer voltar para trás. Deus não te chamou para voltar para trás. Deus te tirou do Egito. Não volta para o lugar de onde Deus te tirou por causa da adversidade. Eita glória! Jesus disse, ninguém que mete a mão no arado e olha para trás é apto no reino de Deus. Deus não te chamou para voltar para trás. Deus te chamou para ir adiante. Eita glória, não volta para trás por causa da adversidade. Percebe esse povo aqui? Percebe esse povo? O povo descobriram que na terra tinha gigante. Aí ele vai falar, Moisés, vamos fazer um chefe para nós. Olha que interessante, irmão. Eles diziam uns aos outros, vamos fazer um chefe e vamos voltar para o Egito. Peraí, quer voltar
para o lugar de onde Deus tinha tirado, só porque descobriu que na terra tinha gigantes, só porque que na terra descobriram que na terra tinha diversidade. Tem muita gente assim, segue Jesus, anda com Jesus, mas quando descobre que na terra tem dificuldade, quando descobre que no meio da promessa tem dificuldade, quer voltar para trás, quer voltar para o Egito. Não volte para o lugar de onde Deus te tirou, rapaz. Deus te tirou do Egito, você sabe de onde você saiu, você sabe de onde Deus te tirou. Não volta para o lugar de onde Deus te tirou. Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei de onde Jesus me tirou. Eu não vou voltar para trás, eu vou seguir adiante. Independente da luta, da dificuldade, eu vou seguir adiante. Percebe esse povo aqui? Descobriram que na terra tinha gigante, descobriram que na terra tinha jebuseus, tinha amorreus, tinha malequita, tinha muita diversidade na terra, e quer voltar por causa da diversidade, quer voltar para trás. Não volta para trás, siga adiante. Deus não te chamou para voltar para trás. Jesus disse: você meteu a mão no arado, arado é instrumento de trabalho, não olha para trás, segue adiante. Jesus disse isso: todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Deus nunca te chamou para olhar para trás. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Quando Deus disse que iria destruir a cidade, o anjo do Senhor deu uma ordem para Ló e para sua família: não olha para trás. Só que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Deus não chama ninguém para olhar para trás. Eita glória! Aleluia, Jesus! Eita glória a Deus! Não olha para trás, segue adiante. Se você olhar para trás, você não consegue chegar ao que está vindo pela frente. Já parou para pensar nisso? Quem olha para trás não consegue chegar ao que está adiante. Deus está dizendo para você: não olha para trás, não volte para trás, não retroceda, siga adiante. Deus não te chamou para voltar, Deus te chamou para avançar. Aleluia! Você lembra de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35? Jesus disse: vamos passar para o outro lado. Aí a Bíblia diz que outros barcos o seguiam. Tinha outros barcos que seguiam Jesus. Só que se você pegar para ler Marcos capítulo 5, Jesus desembarca com os seus discípulos. E os outros barcos que seguiam Jesus? Por que não desembarcou? Porque ele levantou temporal. Então percebe, no momento da dificuldade, muitos retrocedem. Não retroceda. Deus fez a promessa. Vai ter gigante na promessa que você vai descobrir. Como eu disse para você, guarda isso. Guarda isso. Deus não vai revelar para você o que você vai enfrentar. Percebe na passagem, Deus disse que daria a terra. Só que foi os espias que descobriram o gigante. Não foi Deus que revelou, foi eles que descobriram. Deus está dizendo para você: eu faço a promessa sobre você, só que eu não vou revelar o que você vai enfrentar antes de alcançar a promessa. É você que vai descobrir. Não desista. Que Deus fale contigo por intermédio dessa palavra. Aleluia, Jesus.